Você não entendeu nada, né? O que esse maluco tá fazendo com essa lanterna? Galera, eu vou desmistificar hoje um assunto que ainda gera confusão. Eu vou mostrar para vocês hoje a diferença entre bits e bytes. Parece simples, parece algo que todos que trabalham com telecomunicações, informática deveriam saber, mas ainda assim, principalmente para quem está chegando agora, é um assunto que gera muita polêmica. Eu vou mostrar para vocês então, vamos acabar com esse mito. E o que essa lanterna tem a ver com esse mito, Diego? Eu vou mostrar para vocês também. Bits e bytes. Primeira desmistificação que a gente tem que trazer aqui para você é a seguinte. Uma das formas, acho que mais simples de mostrar para vocês como funciona o sistema computacional, né, ou eletrônica digital, é através de uma lanterna. Porque você tem aqui uma lanterna, não sou muito bom para desenho, né? Então você tem aqui os feixes de luz da lanterna. Melhorou. Eu só tenho duas formas, eu só tenho dois estados para essa lanterna. Tem o estado ligado, que a gente chama de on, e eu tenho o off, desligado, certo? É o que eu mostrei para vocês aqui, on, off. Quando a gente fala de sistemas computacionais, a gente fala de números binários. Então imagine que o alfabeto do computador não é igual ao alfabeto do ser humano. Nossa, o alfabeto do computador só tem dois símbolos, que é o 1 e o símbolo, ok? Né? Valor 0. E isso é chamado de bit. Então, nós temos aqui o símbolo 1 ou o símbolo 0, e isso, o nome desse alfabeto de dois símbolos é chamado de bit. Então nós temos os bits, bit 1 ou bit 0. Bom, até aqui tudo bem. Como eu uso isso no dia a dia, Diego, e o que isso tem a ver com bits e bytes? Antes, deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês aqui. Quando a gente fala de transmissão, que é por isso que eu quero mostrar para vocês, tirar esse mito para vocês, quando a gente fala de transmissão, se eu tenho um cabo aqui, esse cabo transmite ondas eletromagnéticas, né, realmente, né, como eu já falei lá, né, nas aulas anteriores, os pulsos elétricos são transmitidos aqui. Eu não vou entrar muito no detalhe, senão a gente vai ficar horas aqui falando sobre isso, então eu não posso entrar muito na tecniquez da história, mas lá dentro do cabo você tem ondas eletromagnéticas sendo transferidas e você tem lá bits 1 e bits 0 sendo carregados através dessas ondas ali dentro do cabo. Dentro desse cabo eu consigo carregar os pulsos elétricos e de uma forma que depois a gente chama isso de novo, não vou entrar muito no técnicas, a gente chama isso de agregação e desagregação, modulação ou demodulação, que é juntar esses bits dependendo do jeito que ele foi enviado, da forma que ele, na sequência que ele foi enviado, junto do outro lado e transforma isso numa informação que inclusive depois o computador transforma numa informação que nós seres humanos entendemos. Mas dentro do cabo só passa pulsos elétricos. E ele só entende pulsos elétricos, mas entenda que, por exemplo, se a gente for falar bem a grosso modo, quando você tem um pulso sendo enviado aqui positivo, os equipamentos que estão ali dentro consideram isso. Tudo que é positivo, você tem um pulso elétrico ali dentro, você considera isso como se fosse o bit 1. Quando você não tem, né, ou negativo, você tem o bit símbolo 0. Tá? É assim que, basicamente, a informação cruza um cabo. Quando você tem um pulso positivo, quando você tem um pulso elétrico sendo gerado dentro daquele cabo, aquilo é considerado um bit 1. O negativo, sem envio de pulsos elétricos, é considerado o bit 0. É assim que funciona a transmissão de informação dentro de um cabo. No wireless também não é muito diferente, só que aí sim no wireless é a bendita das ondas eletromagnéticas que saem do ar. Mas dentro do cabo a gente usa mais ou menos a mesma ideia de carregar as informações, pulsos positivos 1, negativos bit 0. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero mostrar para vocês que existe uma confusão, porque até aqui eu só estou falando de bit, o positivo e negativo sendo enviado 1 ou 0, e aceso ou desligado dentro da nossa lanterna, tá? Aceso 1, desligado 0. Parece aquele código que mostra, né? Aceso 1, desligado 0, aceso 1, desligado 0. E dependendo da forma e do jeito, da velocidade que eu gero esses códigos, aqui uma pessoa do outro lado, o emissor, conhece esse protocolo que a gente tem, e isso se torna uma informação que o ser humano pode entender. Por exemplo, na navegação se usa muito. Tá, e aí? Onde entra a confusão? A confusão é o seguinte, o bit
a gente já sabe, é o menor, vamos dizer assim, tipo de informação que você pode ter dentro de uma comunicação, é o bit. Ele vai ser sempre o 0 ou 1, simples. Por isso que eu falo que é fácil de aprender a parte de computação, porque o alfabeto deles não é igual ao nosso, só tem dois símbolos, o 1 e o 0. Mas quando a gente começa a falar de informação que nós, seres humanos, entendemos, a gente precisa de mais, e a gente precisa usar o nosso alfabeto, por exemplo. E como é que os engenheiros lá atrás e os cientistas fizeram para transformar esses dois únicos símbolos em vários algoritmos, usar o nosso alfabeto, usar os números, né? Como que isso aconteceu? Você tem, aí entra a história do byte, onde você tem aqui um conjunto, eu tenho aqui, e eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 3, 4, 8, ok. Esse conjuntinho de 8 bits, ele tem o nome de byte. Aí a coisa começa, o mito começa a morrer. O byte. O que é um byte? É um conjunto de 8 bits. E por que isso? E quando a gente fala de 8 bits, por que pegaram esse número? Se você pegar 2, elevar ele à potência de 8, que são os 8 possibilidades, né, 8 casas que eu tenho aqui. E por que 2? Porque eu só tenho 2 algoritmos. O meu alfabeto só tem 2 símbolos. Né? Então a gente chama isso de base 2. A base numérica do binário é uma base 2, porque só tem 2 símbolos. Então se eu pegar o número de possíveis de símbolos que eu tenho e levar ele à potência de 8, que são as posições, as possibilidades que eu tenho aqui dentro, que eu trabalhei com byte, mas por que isso? Já vou explicar. Eu tenho até 256 possibilidades, ou seja, números, letras, informações, 256 informações diferentes podem ser criadas com esses 8 casinhas aqui. Ou seja, se eu pegar 8 bits e falar que o byte é um conjunto de 8 bits, esse byte me dá 256 possibilidades. Possibilidades do quê? Eu posso colocar aqui o meu alfabeto inteiro e ainda vai sobrar. Eu coloco do A ao Z e vai sobrar. Eu coloco maiúsculo e minúsculo, ainda vai sobrar. Eu coloco o número, eu coloco o símbolo, o arroba, o porcentagem. Vocês começaram a entender de onde vieram esses símbolos? Então, para eu criar um símbolo como o arroba, eu preciso de um conjunto desse daqui, ó, de 8 bits juntos, e ele vai ser o arroba. Mas como é isso? Como é que funciona o arroba? Existe uma tabela que você chama de ANSI Code, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, se alguém tiver interesse. E a gente vai criar aqui o arroba junto, rapidinho, para vocês verem como é que funciona, como é que eu crio o arroba, como é que o computador interpreta o arroba. Nós é aquela bolinha, círculo com uma letra A lá dentro, né? Isso é o arroba pra gente. ASCII Code, ou Table, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha que interessante isso aqui. Esse curso tá ficando top, desculpa aí galera, viu? Tá nós, viu? Vocês estão vendo aqui, ó, conjunto de 8 bits, a tabelinha, que tem 256 caracteres, que vai dar 256 possíveis símbolos, lá. Olha aqui, ó. Vamos ver como é que a gente faz o 0. O 0, olha ele aqui, ó, como é que é? Tudo 0. O 1, bit 1 marcado e o resto 0. Então se a gente pegar a nossa tabelinha ali, o 1, ele seria assim, ó. Bit 1 e aqui tudo 0. 0, 0, 0, 0. É o símbolo 0, hein? Não é o valor da nossa 0. É o bit 0. Então, se eu colocar as 7 casas da esquerda para a direita com 0, negativo, e 1, marcar ali como 1 na sequência, isso é o número 1 que nós, seres humanos, entenderam. Então, entendemos. Então, isso aqui é um conjunto de bits, né? Se a gente fosse falar aqui, ó, nessa linha dentro do cabo, seria mais ou menos algo assim, ó. Tô sendo bem a grosso modo aí, viu? Mas eu tenho que mostrar que isso aqui é bem legal. Então imagine que seria mais ou menos algo mais ou menos assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui 1. Então no cabo eu enviei uma sequência de 0, né? Ou seja, desligado, desligado, desligado. Eu não vou entrar naquela história do código. Vamos falar que o Morse a cada 1 segundo ele espera a informação. Então 1 segundo não veio nada, é 0. 2 segundos não veio nada, é 0. Falando do código Morse, tá? Segundo 3 não veio nada, é 0. E assim vai, né? Então vamos começar. Comecei o código agora. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Não é o número, tá? É o símbolo, é o bit, né? 1, ou seja, positivo, que aí é isso aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0, pum. Aí, opa, liga aí, rapaz. Ligou. Certo? 1, e desliguei.
Nessa sequência, o que eu enviei para o outro lado? O número 1 do nosso algoritmo romano, que é de 0 a 9. Aí eu mandei o número 1. Ou poderia olhar naquela tabela e significar a letra A. Como é que é a letra A? Vamos olhar ali. Cadê a letra A? Bem, se você está curtindo, não deixe de comentar. Coloca aqui também questões técnicas que você tem alguma dúvida. Também vou aproveitar para te dizer que se você tem interesse em ter acesso a todo esse curso sem interrupção, incluindo os simulados da prova do CCST, a primeira prova da Cisco que nunca expira, incluindo os laboratórios, que mesmo que a prova não tenha, eu já coloco você perto do que você vai encontrar no mercado, tem laboratórios com workbooks e eu, lógico, guiando você junto com os dentro dos laboratórios. E mais, a nossa inteligência artificial, nosso agente de inteligência artificial que vai te ajudar a passar no exame. Você quer ter acesso a tudo isso? Tem o link aqui do curso para você entrar e já fazer parte da nossa comunidade de analista de redes do futuro. Aqui são números, vamos descer aqui para mostrar para vocês. 32, cadê os... mas cadê o... Aqui, interessante aqui. Símbolo... aqui no números... aqui tem todas as possibilidades, é legal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para quem quiser se aventurar e olhar mais aqui os símbolos também. Então aqui tem o número 180 em DEC, é de decimal, tá vendo? Quanto que ele equivale em binário. E o símbolo que você pode usar aqui também com ele. Tem um outro site bem legal para que a gente faz a conversão direta. Acho que esse aqui, ó. Pronto. Você está vendo que eu coloquei ali o caractere arroba? Vou apagar e vou colocar um outro caractere aqui. Hashtag. Dá um enter. Olha ali, ó. Tá vendo como é que é o hashtag em binário? 001000011. Pegaram? Então eu vou deixar esses links aqui para vocês. E com isso, a gente desmistifica a questão de bits e bytes. Ou seja, byte é um conjunto de 8 bits. Então quando vocês estiverem falando de velocidade, pessoal, a gente jamais vai falar de, meu link é de 100 megabytes. Tá maluco, velho? Tipo, não. E aí a gente tá falando de velocidade de transmissão. Então é sempre bits por segundo. Quantos bits? Tá vendo aquela ondinha ali, ó? Quantos bits por segundo você pode carregar? O seu link, o seu cabo consegue carregar. Eu queria mostrar desmistificar isso para vocês, porque muita gente às vezes esquece ou nem sabe. Então agora você sabe que quando a gente fala de velocidade de transmissão, a gente jamais vai falar de bytes, ok? A gente vai falar em bits por segundo, porque aí você tem por ciclos aqui de transmissão. Então você vai ter bits por segundo, jamais bytes. Bytes você usa para falar de armazenamento. Quantos megabytes, quantos gigabytes, quantos terabytes está armazenado dentro de um storage, dentro de um HD. Porque aquela informação é o tamanho da informação guardada dentro de um sistema de armazenamento. A transmissão sempre em bits, porque agora você sabe a diferença de bits para bytes. Ensina aí o seu colega, mostra para tua mãe, para o seu pai. Espero que vocês tenham curtido essa aula aí e desmistificamos entre bits e bytes. Tá? Se você curtiu, deixa um comentário aqui também na nossa aula. Se você não curtiu, também deixa um comentário para a gente melhorar ela. Vai estar aqui os links que eu usei para fazer a conversão do NCA Code, que é onde a gente sabe como é que eu faço a letra A, por exemplo, num código binário. Tá bem? Espero vocês na próxima aula.